Olá pessoal, tudo bem? Eu, assim, estou muito feliz, graças a Deus, porque agora nós fizemos o nosso TCC, né? Conclusão do curso de Direito, bacharelando em Direito, graças a Deus. E após a gente fazer o trabalho TCC em PDF, e aí a nossa coordenação, né? Nosso coordenador mudou a forma de apresentação do TCC, que não seria mais uma banca, né? Que como é de praxe, que seria uma banca examinadora. Para tanto, aí acabou a gente fazendo os banners, né? Que seria mais prático para a turma, enfim, para apresentar seus trabalhos de conclusão do curso. Graças a Deus, né? Uma etapa concluída, um momento de muita felicidade, foi um momento árduo, né? E graças a Deus deu tudo certo. E esse é meu trabalho. Não vai dar para ver muita coisa assim, porque meu trabalho eu exagerei um pouco. O meu trabalho dá para vocês ver que ficou um pouco grande, né? Principalmente na parte de resultado de discussões, ficou um pouco. Na verdade, eu discuti muito, falei muito mesmo assim. O meu trabalho, como vocês vê o título ali, dá pra ver, não ficou 100% aqui, a filmagem não está muito boa, mas o meu trabalho foi assim, eu escolhi o tema eutanásia no Brasil. E eu acabei restringindo a eutanásia, eu não quis falar eutanásia, direito comparado, ah, sabe, porque é um tema muito extenso. Portanto, para nós aqui no Brasil, é um tema muito, vamos dizer que é um tabu, na verdade. Ninguém gosta de falar em eutanásia, em morte, enfim. Que eu acho que é um grande problema para nós, né? Mas então, antes de eu chegar onde eu quero falar, eu vou começar a falar sobre meu trabalho. Então, eu escolhi o tema de eutanásia, por quê? Porque é um tema muito importante para mim, para você que está assistindo esse vídeo, para todos, na verdade, né? A morte é uma certeza absoluta, correto? Para mim e para todos. Só que ninguém gosta de falar muito da morte. Só que tem um problema. Nós não sabemos qual será o nosso destino final, né? Quantas pessoas que vivem vegetariano aí, vegetando numa cama aí de hospital, no leito de hospital, né? E não quer mais viver, na verdade, porque já perdeu essa dignidade, né? Então, eu falo assim, que a eutanásia em si, eu não vou defender o que eu acho certo ou errado, mas a eutanásia em si é muito complicado, é pesado demais falar sobre a eutanásia, porque a gente sabe, né, que a eutanásia, essa palavra, ela é de origem grega, quer dizer, é uma boa morte, né, uma morte sem dor, é uma forma que a pessoa aceita, é uma forma que, vamos dizer que um terceiro vê a pessoa em sofrimento constante, né? Em estado vegetativo, e por compaixão e piedade essa pessoa acaba praticando o ato de eutanásia, a qual eu acho pesado, na verdade, difícil, né? Agora, o que eu acho, o que eu defendo, por exemplo, que eu acho que tem que ser discutido, é o suicídio assistido, correto? O suicídio assistido, por quê? No suicídio assistido, a pessoa está com uma doença incurável, né? Um mal que não tem cura. Só que essa pessoa ela está lúcida, ela tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Então, se você não tem mais dignidade para viver, você não sente mais dignidade para viver, então por que você não pode escolher é, o suicídio assistido, por exemplo? Que nós temos aí na Suíça, na Holanda, né, Inglaterra, Portugal e principalmente na Bélgica, que esse assunto é bem aberto, vamos dizer, onde a eutanásia é mais aplicada, no caso suicídio assistido, por exemplo, na Bélgica, né? Isso, vamos dizer que nem é mais um tabu lá, embora outros países aplica, né, quando o sujeito ele tem capacidade de decidir se quer viver ou não, se está com uma doença incurável e está sofrendo muito. Mas é um pouco, vamos dizer, um pouco meio fechado ainda, mas na Bélgica não. Na Bélgica o sujeito está lúcido, tem capacidade para a decisão, ele mesmo pode ir lá e assinar os termos lá, né, os parâmetros e dizer que não quer mais viver.
Só que é uma forma do que o sujeito ele escolhe por não querer mais viver, por sofrimento, né? E só que essa questão ele tem uma ajuda de um terceiro. Ele mesmo, por exemplo, ele ou aplica aquela injeção letal, né? Ou ele mesmo toma o líquido, aquele remédio para finalizar a sua vida, né? Ou seja, um terceiro auxilia esse sujeito e ele apenas pratica o ato em si mesmo. Para nós no Brasil isso aqui, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido, né, as duas formas nunca foi aceito, nunca e até hoje não é aceito. A gente temos uma resolução lá, por exemplo, no Senado, né, que se não me foge a memória, foi em 2012 que ele discutiu sobre essa questão, só que depois deixou de lado e isso eu me incomodo com isso, porque se temos dignidade para viver, por que não deveríamos ter dignidade para morrer? Né? Ter uma morte sem dor. E falando da nossa legislação, nós temos o Código Penal, por exemplo, no artigo 122, que diz que induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio, o sujeito sofrerá uma sanção de 2 até 6 anos, né? De condenação, enfim. E no artigo 121 temos um amparo também no parágrafo 1º que é considerado um homicídio, né? De acordo com a nossa legislação. E o sujeito que comete tanto suicídio assistido ou tanto a eutanásia, ele poderá ter uma pena diminuída, né? Ter uma diminuição de pena por praticar esse ato. Ou seja, vamos dizer, um homicídio privilegiado. Falando da nossa Constituição Federal, nós temos o artigo 1º, nós temos no artigo 5º e os incisos 3º, tanto do artigo 1º quanto do artigo 5º, que nós temos, por um lado, nós temos a inviolabilidade da vida humana e que nenhuma pessoa deve ser tratada de forma desumana ou tratamento degradante, né? E o princípio da inviolabilidade da vida humana, isso é muito sério, né? Porque quando nós falamos de princípio constitucional, isso tem uma força extrema, a nossa supremacia da nossa legislação. Então, para tanto, enfim, até hoje isso é impossível, né? Impossível. Só que o que eu acho, para mim, o que eu acho que nós devemos tratar esse tema com, vamos dizer, com mais frequência, discutir, criar políticas sobre o tema de eutanásia, porque a conclusão final que eu chego é, se temos dignidade para viver, a dignidade da pessoa humana para viver, por que não podemos ter a dignidade para morrer com dignidade, né? Então, eu acho que é um tema que sempre foi é um tabu, mas que nós deveríamos trazer isso para o nosso cotidiano, porque é uma realidade a qual ninguém foge. Vamos não espelhar, eu diria isso, porque cada país tem a sua legislação, né? Mas vamos reparar um pouco mais nesses países aí que hoje funciona o suicídio assistido. E quem sabe isso, na hora do sujeito morrer, aquela pessoa que se encontra em sofrimento constante, que não há solução mais, a medicina já esgotou os seus estudos científicos, né, medicinal. Então, eu acho que a pessoa também deveria ter essa capacidade de escolha de morrer com dignidade, ter uma boa morte. E essa é a conclusão final que eu chego, que nós devemos trazer, não viver mais esse tabu tão grande que a gente vive e trazer para o nosso cotidiano, para que, assim como temos a dignidade para viver, e possamos ter a dignidade para morrer, ter uma boa morte, uma morte tranquila, sem dor, sem sofrimento. É óbvio que isso quando eu falo de doenças incuráveis, doenças que esgotou todos os meios possíveis, né, da medicina. E essa é a minha conclusão final. Muito obrigado. Esse foi meu trabalho, como vocês veem aí, meu trabalho de conclusão de curso, né? E graças a Deus eu consegui uma boa nota, consegui 10, graças a Deus. E que vocês se interessarem,
achar que foi útil para vocês, dá uma curtida, por favor.